Graças a Deus, que Deus continue abençoando a igreja. Apocalipse capítulo 2, apenas o versículo 5. Diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Em algumas versões diz, e pratica de novo as mesmas obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Podeis assentar? Ao ler uma escritura como essa, não pense a igreja que nós vamos estar exortando ou dizendo que serve literalmente para a igreja aqui no momento, mas eu tomei essa escritura para um tema que me veio ao coração, haja visto que esse é o último culto aqui na igreja desse ano, e eu não sou muito bom para pregar sobre datas, como dias especiais, mas me veio ao coração este tema: o encontro da memória com o presente. O encontro da memória com o presente. E nós observamos aqui que Deus estava fazendo justamente isso com a era de Éfeso, dizendo para que ela voltasse à sua mente, à sua memória, dizendo lembra-te, quer dizer, busque na sua memória. Aí ele diz, e pratica as primeiras obras, quer dizer, traga para o presente, a memória e o presente. No livro das Eras da Igreja, quando o profeta falou sobre este versículo que acabamos de ler, justamente o versículo 5, ele diz assim, nós já lemos o versículo, eu vou tomar aqui aonde ele segue, na continuação, né? É na página 72 do livro das Eras da Igreja. Ele diz assim: Deus lhes diz para se lembrarem. Evidentemente algo tinha deixado as suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. E ele lhes falou para voltarem em suas mentes ao ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. E eles o tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Observe, um encontro da memória com o presente. Voltar ao tempo em que podiam dizer, para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo que trataram com Ananias e Safira. Voltar à Porta Formosa. Aqui o profeta estava falando sobre a era de Éfeso. Agora ele está falando, eu creio que a palavra é no gerúndio, né, para todos. Ele diz, que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam o seu nome. Aqueles que proferem o seu nome, que se apartem do pecado e mantêm os seus vasos puros para Deus. Observe, ele diz, olhe para o que você uma vez era em seu coração e mente e em sua vida, e então volte a isso, diz o profeta. Observe, um encontro da memória com o presente. E isto nós vamos procurar, pela graça de Deus, trazer junto estas coisas. A memória, todos nós sabemos que é um dos sentidos do espírito, como o arrazoamento, como o afeto. Amém? Amém? E ele serve muitas vezes, a memória serve muitas vezes para nós como um ponto de referência. E muitas vezes a memória, ela nos traz certas reações, certas emoções. Por exemplo, quando o profeta ele estava na fila de oração e vinha alguma criança estrábica com seus olhinhos cruzados, o que vinha na memória do irmão Branham? Sabemos, a pequena Sharon Rose ali se contorcendo com a meningite,
E aquilo despertava no coração do profeta um sentimento tal que muitas vezes ele nem precisava impor as mãos ou orar, porque a unção da cura divina, por conta daquele sentimento, saltava do profeta e aqueles olhinhos se endireitavam. A memória, ela serve para muitas coisas para nós. Nós podemos lembrar também na mensagem os 7 nomes compostos de Jeová e outras mensagens, quando o profeta fala sobre aquela volta que ele estava dando na mata, quando ele havia pego aquele servo e estava pendurado, e o profeta disse que estava, como os índios diziam, dando o giro da morte, porque ele girava e voltava ao mesmo lugar. Quando ele encontrava com aquele pequeno servo ali pendurado, aquilo trazia a memória dele que ele estava perdido. E foi justamente ele se lembrar de que ele havia posto há pouco tempo aquele pequeno servo ali pendurado, que fez o profeta entrar em desespero, porque ele via que ele não estava prosseguindo em sua caminhada. Quer dizer, a memória, ele dava voltas e encontrava com o presente, irmão Isaías, no mesmo lugar. E quando nós olhamos espiritualmente, às vezes certo vocabulário, às vezes certa atitude que nós tínhamos quando nós viemos para a mensagem, e nós sabemos que nós deveríamos já ter tomado outro rumo. Às vezes nós giramos e quando nós nos damos por conta, estamos ali, topando com o mesmo servo, com o mesmo problema. Compreende a igreja? Amém? E este ponto, esta memória, isto foi com que fez com que o profeta entrasse em desespero e reconhecesse: Senhor, eu estou perdido. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes fazer isto, trazer junto a memória com o presente. O presente nós sabemos que é o tempo que nós temos. O futuro não pertence a nós. O passado já foi, ele está na memória. Nós temos o presente e temos acesso à memória para chegar junto a estes 2 dados ou pontos para nós estabelecer o nosso rumo, tomadas de decisão. Amém? Alguém disse esses dias para mim: você fala muito rápido, e eu vou procurar falar bem devagar nessa noite. Mas não posso deixar de ser eu mesmo, né? Vocês compreenderam até aqui? Amém? Vamos procurar fazer este encontro, cada um. Eu creio que nós vamos sair daqui abençoados. Eu tenho em mãos aqui a mensagem Liderança do Espírito de Deus, foi traduzida aqui pelo Crentes da Bíblia. E o profeta pregou essa mensagem no ano 55. E aqui nessa mensagem, ele descreve a sua filha Rebeca com 9 anos de idade. Hoje eu estava lendo isso e lembrando dos nossos filhos que passaram agora aqui para os jovens, né? Um deles foi o meu filho e outros filhos dos irmãos. E eu achei bonito hoje de manhã, quando as crianças desceram para a escolinha e eles ficaram se olhando, né? Foi assim, Samuel? Que Deus vos abençoe. Mas o profeta diz assim, ele está falando sobre a mãe Gambá. Nós todos conhecemos, né? A história da Gambá. Aí quando o profeta conta a história da Gambá, ele descreve a pequena Rebeca com 9 anos de idade. Observe, diz assim, parágrafo 95. Ele diz: a noite toda eu não consegui me afastar daquela Gambá. Ela me obcecava. E na manhã seguinte, a minha menininha, diz o profeta, muito espiritual, com 9 anos de idade, ela tem visões, diz o profeta, está dizendo que ela tinha visões. Uma menininha pia, ele quer dizer santa, e muito quieta, a pequena Rebeca. Que bom de ouvir, né? Descrevendo ela com 9 anos de idade. Vou ler de novo. Uma menininha muito espiritual, com 9 anos de idade, ela tem visões, é uma menina pia e muito quieta, a pequena Rebeca. Mas nós estamos falando da memória, do presente, estamos falando do tempo, estamos falando de mudanças. E eu tenho também aqui em minhas mãos a mensagem Eu acuso esta geração por reticências, traduzida por Goiânia, é a mesma mensagem, acusação. E na paragrafação, se assim se diz, né, no parágrafo 9 dessa tradução, o irmão Brana descreve agora a Rebeca no ano 63, irmão Toninho. Estou falando, irmãos, calmamente, né? Vamos andar comigo aqui, e eu creio que hoje nós vamos ter um culto mais calmo, né? Se assim for.
Mas vamos sair daqui abençoado. Isso me ajudou quando eu estava meditando. Aí o irmão Brana vem falando sobre aquela irmã que o pastor mencionou hoje de manhã, da irmã Ratmuse, a irmã Edith. E quando chega no parágrafo 9, o irmão Brana diz assim: o ser humano tem duas mudanças de vida. Eles têm a mudança de um menino a um homem, de uma mulher, de uma menina a uma mulher. E ele diz assim: e ao redor dos 16, 17 anos de idade, elas se conduzem como um montão de irresponsáveis. E você só pode sofrer com eles durante essa idade. Eu tenho uma filha com essa idade exatamente agora. Rebeca, orem por ela, diz o profeta. Orem por ela. E um bilho, cada um de nós passamos por essa frenética idade. E por isso temos que sofrer com eles, compreendendo que é algo que eles têm que passar. Eu ouvi uma pregação, não lembro agora, mas que a Rebeca estava em um culto lá atrás, sentada, com o braço cruzado, mascando chiclete. Aí eu comecei a pensar, pode você relacionar, quem sabe você passou, irmão Maxwell, pela casa de William Branham no ano 55 e você conheceu aquela pequenina com 9 anos de idade, uma menina quieta, tranquila. Quem sabe o pai dela contou, ela teve uma visão essa noite passada. Aí quando chega o ano 63, você vai passar pela casa dos Branas e você diz, eu vou dar uma chegada. E de repente você escuta de longe aquela jovem gritando, vocês acham que eu não vou tocar rock and roll? Vocês estão enganados. Quer dizer, aí você para na porta e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Quem é essa daí? É a Rebeca, não pode. Mas quando eu passei aqui, ela tinha 9 anos de idade, irmão José, era outra coisa. Mas agora ela está enfrentando uma fase da vida, irmão José, que fez ela agir diferente, os hormônios e tudo mais. E nós precisamos entender estas coisas também. Estamos falando de um encontro da memória com o presente. E eu penso que quando Rebeca, só estou fazendo um quadro aqui, colocou a mão na porta, ela se lembrou, meu Deus, olha onde é que está chegando a minha vida. Meu pai é um profeta, minha mãe é uma santa de Deus, e eu tenho visões, eu sou uma menina, vamos dizer, meu pai me descreveu como santa, como muito quieta, como uma menina espiritual, e agora o que está acontecendo? Veja, irmãos, quando nós chegamos à memória com o presente, nós podemos fazer um saldo. Essa semana eu estava viajando de carro e escutando o programa Voz do Brasil. Estou com 41 anos, já estou com idade para começar a gostar dessas matérias, né, irmão Clanor? E aí estava passando a notícia bem assim. Os shoppings do Brasil aumentaram as suas vendas em 9% em relação ao ano passado. Quer dizer, a memória do ano passado, juntando com o presente, trouxe um saldo positivo de 9%. Aí nós pegamos, vamos trazer aqui, adiantando a nossa vida espiritual, e nós trazemos lá do começo, ou do ano passado, ou retrasado, ou um pouco atrás, e trazemos para o presente, fechando o nosso ano, como nós estamos espiritualmente. Aleluias? Como eu disse, não estamos aqui exortando, não é isso. Estamos só tentando trazer, despertar algo que me ajudou, sabe? Aí eu quero, vamos um pouquinho mais. Quando nós fazemos, irmãos, este confronto da memória com o presente, muitas vezes a gente leva um choque. Às vezes a gente vai visitar alguém que tem criança, como eu tenho, e tenho bastante, né? 4. Aí você olha aquele pequeno, você vê, nossa, mas como cresceu esse menino? Porque a gente não está acostumado a ver todos os dias. Quer ver, irmã Isabel? Pegue lá uma foto. Chega em casa lá, pega uma foto antiga, não tão antiga, vamos dizer ali, de 10, 12 anos. E aí você pega uma atual e coloca uma do lado da outra assim. E você vai ver, irmão Loreni, vai ver que nem eu, que caiu geada na cabeça, né? Os cabelos branquearam, alguns dos cabelos foram embora, né? Aqui começa a aparecer umas rugas, e nós vemos que o tempo vai desgastando. E é só quando nós pegamos esta foto mais antiga, irmão Loreni, e pegamos uma mais atual e chegamos junto, é que nós vamos comparar e ver as diferenças. Amém? Estão caminhando comigo? Eu creio que sim, né?
Então você vai ver, o cabelo branqueia, vamos dizer, as rugas vêm, a gente engorda um pouquinho, né? Nossas esposas não, só a gente, como diz o profeta. Mombrana disse numa viagem, ele disse que ele voltou e disse, todos nós engordamos. É claro, minha esposa não engordou, ele disse, eu achei engraçado. Ela não engordou, ele disse. Tá bem. Agora você vê, irmão, que o tempo desgasta tudo. Desgasta o carro, desgasta a pintura da casa, desgasta a saúde, desgasta tudo. Eu estava lembrando, em casa, meditando, sobre a música, por exemplo. A música sertaneja. A música sertaneja, vocês sabem que fui músico, vivi no mundo e tocava. E tinha a música por temas, título sertaneja, falava, a lua nasce por detrás da verde mata. Você faz lembrar de uma lua nascendo por trás da verde mata. Lembra da poeira, fala do cafezal em flor, aí você pensa num cafezal em flor, não é assim, irmão Matias? A memória te remete, vamos dizer, o que você ouviu te remete àquilo, te faz pensar naquilo, te faz imaginar aquilo. Mas o tempo passou e hoje, se você for numa loja de discos, se bem que não existe quase mais discos, e você pedir um CD sertanejo, eles vão te dar lá o CD dos artistas atuais que só tem, irmão Jair, o rótulo de sertanejo. Quando você coloca lá no CD do carro, que Deus o livre, alguém, usar a expressão que Deus o livre, né? Mas alguém daqui colocar, não precisamos ouvir isso, temos bons hinos para ouvir. Mas você colocasse ali, você ia ouvir o quê? Falar de traição, de bebedeira, de orgias, mas o rótulo está dizendo sertanejo 2019, sertanejo 2020. Aí nós vamos ligar com outra coisa, e o movimento pentecostal, e o chamado gospel, e o chamado evangélico, que nós engolimos muitas vezes, mas é evangélico. Eu já falei para pessoas, mas irmão, o que é isso? Ah, mas é evangélico, irmão. Porque alguém escreveu que é evangélico, você precisa engolir que é evangélico, você não está ouvindo? Vamos chegar à memória com o presente, que quando nós pegamos aqueles mais assim, dizia em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas quando nós chegamos no hino de hoje, é jogar uma pedra em você está quase parando, disseram que tu vai desistir, olha, pode dizer para mim que eu vou desistir, para mim não tem problema nenhum. O meu pai já me disse que eu não vou desistir, que eu vou chegar e que a vitória é certa e que tudo posso no que me fortalece e que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nação santa, sacerdócio real. Aleluias! Nós temos que muitas vezes comparar essas coisas para ver se nós não estamos engolindo de goela abaixo esse sapo neopentecostal. Desculpa, eu vou usar uma linguagem jovial, sai fora com isso aí. Aleluias. Observe, irmãos, deixa-me ir um pouco mais aqui, pular algumas coisas, eu não vi que hora comecei. Mas nós observamos, por exemplo, o profeta, ele que é o profeta que conta sobre aquele velho ancião na parada de ônibus, quando o jovem crente chegou eufórico com a Bíblia. E quantos de nós, não é, irmão Pedro, viveu essa experiência? E quando nós falamos viveu, parece que ficou no passado, mas não pode ficar. Ela é uma fonte perene que renova e que renova todas as vezes, e nós vamos adentrando mais. Mas aquele velho olhou para o menino regozijando, vamos dizer, ficava na ponta dos pés assim, irmão. E aí ele disse assim, ih, rapaz, eu já vivi isso aí, ó. Ele disse, isso aí passa. Quer dizer, o menino olhou para ele e disse assim, se isso aqui passar, em outras palavras, não vale a pena ser um cristão. Se passar aquilo que se você sente ali atrás, que dá vontade de ir, desculpa dizer, no banheiro 10 vezes antes de você subir no púlpito, que você levanta da cadeira, você pega a Bíblia, abre aqui, abre ali, você soa frio. Quando o pastor Febrônio me ligou ontem, a minha esposa disse, você ficou branco, homem. Eu fiz assim, comecei a tremer. Mas se isso me deixar, de que eu sirvo? Se isso nos deixar, este temor, vamos dizer, esse sentimento, esta coisa de que nós servimos
O irmão Branham disse: eu vi o anjo do Senhor quantas vezes e nunca me acostumei com a presença dele, nunca. Graças a Deus por isso, e nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus, mas o tempo está nos forçando a nos acostumar a sermos crentes formais deste tempo. Esta é a verdade. O irmão Branham, nos dias dele, quando pregou, eu creio que a mensagem Invasão dos Estados Unidos, ele disse: os assentos dos pranteadores foi colocado no porão. Os assentos dos pranteadores foi colocado no porão, lá nos dias dele, irmão José. E eu paro e penso assim: será que o meu assento está colocado no porão? Não. Nós não podemos nos entregar a isto. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos desta memória, trazer junto estas duas coisas para tirar o nosso saldo. Nós temos a vigília na terça-feira. Com o que nós estamos preocupados? Estamos preocupados se vamos passar sono. Estamos preocupados, será que nós não vamos ficar com fome? Porque é das 8 até saber que hora. Preocupados, será que nós vamos ficar muito longe? Se o assento é mais alto ou é mais baixo? Irmão, oh meus irmãos, olha só. Se nós pudéssemos, como foi dito pelo irmão Beto, saber a honra que é nós estarmos, como disse o pastor nessa manhã. Ali está o irmão Oscar. Está feliz, irmão Oscar? Alegre, o irmão Oscar estava me testificando, disse para mim assim: eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Aí ele disse: eu vim num culto de quarta-feira, num culto de oração, e ele disse: eu pude sentir a presença de Deus, e orar, e chorar, e me derramar ali. Num culto de quarta-feira, o que muitos de nós julgamos comum. Aleluias. Eu quero frisar isto. Eu quero que botar assim como que nós fazer, cada um individualmente. Talvez essa mensagem não seja para todos, talvez seja só para mim, mas se for para um, já ficarei satisfeito. Mas eu penso que nós estamos pregando para um povo sincero, que vai levar lá. E você pode até dizer para mim, assim como aquela irmã de cor disse: irmão, eu fiz esse encontro da memória com o meu presente, e pude dizer como aquela irmã de cor: não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, mas tem uma coisa, eu já não sou mais o que eu era, eu avancei também. Nós podemos chegar à memória e o presente para dizer: eu pude avançar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar algo aqui. Eu estava viajando outro dia e um pastor me contou um testemunho de um pastor da mensagem. Havia um jovem na igreja que havia tido algum problema e enfraqueceu, e ele saiu fora, estava ali vivendo e acabou caindo em algum vício. Mas era um jovem, vamos dizer, que tinha um bom espírito. Foi um acidente, ele estava ali sofrido. E num culto de ceia, o pastor estava ministrando a ceia, o pastor da mensagem, lá estava o jovem assentado. Cabeça baixa, quem sabe cada hino que vinha: hoje eu quero Cristo. E ele dizia: ô Senhor, eu quero o Senhor mesmo. E aquilo começou, quem sabe, a puxar a presença de Deus, porque Ele é o mesmo. E o irmão Branham disse: é dessa maneira, você puxa a presença. Ele diz: aquela irmã lá está orando, o Espírito Santo se dirigiu a ela, é assim, dessa forma. E o pastor sentiu algo em seu coração, Deus o dirigiu e ele foi até o jovem. E o jovem com a cabeça baixa, quando ele foi surpreendido por uma voz ao pé do ouvido, disse assim para ele: tome da ceia. Aí o jovem olhou o pastor, ele disse: pastor, eu não tenho condições, eu estou vivendo. Ele disse: tome da ceia. Eu estou dizendo para você tomar da ceia. E tem coisas que você precisa pegar no pé da letra, irmão. Quando às vezes o ministro vem e te diz: continue, siga vindo, venha vindo, há algo ali na frente. Você diz: mas eu não tenho mais jeito. Mas se a oportunidade está sendo dada, irmão, abrace. E o jovem levantou e entrou na fila da ceia. Quando aquele jovem entrou na fila da ceia, quando é pelo Espírito é diferente. Ninguém na congregação ficou olhando e diz: olha lá, ó, na fila da ceia, aquele ali.
Eu penso que os irmãos olharam e disseram: olha ali, nós estávamos orando ontem lá em casa por ele. Olha ali quem está ali. Quem sabe o casal, o pai e a mãe ali, sabe, sentado. E de repente quando eles olham para o lado, a mãe olha assim, cutuca o esposo: olha ali, querido, quem está ali? O nosso filho. Eu penso que o pai solta, irmão Matias, aquele louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus começou a se mover naquela igreja de forma tal, que quando o jovem tomou aquele pão e tomou o vinho, ele caiu no altar, e segundo o testemunho, foi liberto ali mesmo. Quando eu ouvi esse testemunho, eu estava meditando, e eu disse para mim mesmo: eu penso que este jovem tomou a ceia da maneira que cada um de nós deveria tomar, sabe, irmã Maria? Da maneira que cada um de nós deveríamos entrar na fila da ceia, porque a nossa condição não é diferente de qualquer um lá fora. Irmão Brando, isso eu não valho menos do que um bêbado que converteu há 5 minutos atrás. Observe, irmãos, então, nem que seja para valorizar fazer esse encontro. Louvado seja Deus. Mas nós vamos nos acostumando. Estou saltando algumas coisas aqui. Vamos nos acostumando, mas nós precisamos fazer isso. Vocês lembram quando aquele pródigo, ele caiu em si? Foi quando ele fez justamente isso, meu rei. Ele confrontou a memória com o presente. A memória dizia assim: lá na casa dos meus pais, do meu pai, até os jornaleiros têm um lugarzinho para dormir, uma comidinha boa, né? E aí ele trouxe para o presente, ele olhou, e eu aqui, ó, no meio dos porcos. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos chegar à memória com o presente para tirar um extrato da nossa vida espiritual. Quando nós chegamos muitas vezes em casa depois do culto, quando nós muitas vezes levantamos a mão assim, ó, quando o Beto ou alguém diz assim: vocês vão orar por isto? Todos nós levantamos a mão. Esse dia eu estava conversando com o irmão Clenoir, e eu lembro-me de uma vez que o irmão Clenoir ligou para mim e disse: irmão, ore por mim, eu vou ter que pregar em um funeral. Faz tempo, né? E eu contei para ele esses dias agora, conversando, que naquele dia eu não só orei pelo irmão, mas eu jejuei naquele dia pelo irmão. Eu fui ao quarto no mesmo momento, dobrei meus joelhos e orei, era de manhã cedo, e ofereci um jejum para que Deus abençoasse o irmão Canoer. E esses dias eu estava meditando, enquanto eu contava para o irmão isso, quanto parece que vai amiudando para nós esses compromissos. Quando que hoje nós paramos assim, quando é convocado muitas vezes por algo, nós ficamos em casa até chegar pertinho do horário do culto, estamos fazendo outra coisa, dormindo ou aquilo que for, e daí nós viemos para a igreja, irmãos. Eu estou falando muitas vezes por mim, e eu lembro, a minha consciência belisca quando o irmão Brana diz que o nosso culto começa lá em casa. Quantos de nós colocam o pregador diante de Deus e diz: Senhor, faça com que o pregador fale comigo? Eu penso que nós precisamos, irmão, dar uma sacudida, porque algumas coisas começam a borbulhar, às vezes acontecer, e nós gostamos de comentar aquilo às vezes. Nós estamos notando aquilo às vezes, mas qual é o nosso sentimento e atitude com relação àquilo? Qual é o nosso sentimento e atitude com relação àquilo? Ontem à noite aconteceu algo ali em casa, nós tínhamos visita, e tinha um tio meu que estava ali. Ele é um bom tio, mas ele não é um cristão. E ele estava por ali, de vez em quando, a minha mãe mora do lado, ele estava visitando, de vez em quando, sabe como é que é? Não é um cristão, sai alguma coisa da boca para fora ali, e você, o que vai fazer? E a minha esposa começou a andar para lá e para cá, e eu vi que ela estava desinquieta, de repente ela puxou um fio, eu disse: o que você vai fazer? Ela disse: eu quero ligar o teclado para mim tocar um pouco. E eu fiquei olhando: mas você tocar teclado essa hora? E eu vi que ela não estava bem, não estava se sentindo bem. Ela pegou, ligou o teclado, e eu peguei, fui, sentei, peguei e começamos a tocar aquele hino. Como que é, Angela? Não lembra do hino? Eu preciso da tua amizade. E nós começamos a tocar ali, e eu senti o que ela estava sentindo.
vamos dizer assim, parece que o espírito não estava casando, e aquilo deixou uma atmosfera um tanto triste ali em casa. E nós começamos a cantar, tocar no piano, e começamos a cantar aquele hino: eu preciso de ti, ó Senhor. E começamos a cantar: eu preciso da tua amizade. Começamos a cantar: preciso de ti, ó Senhor. Irmãos, às vezes nós paramos e nosso lar não se ouve cânticos. O nosso lar não se ouve cânticos. Eu lembro de um dos heróis da fé dizendo assim: se as paredes do meu quarto, se essas cortinas pudessem falar, elas contariam quantas doces horas de oração eu tive aqui com meu Salvador. E quando eu lembro disso, eu olho para as cortinas da minha casa e digo: se as cortinas da minha casa pudessem falar, o que elas contariam? Quem sabe elas contariam de dias e dias passando para lá e para cá, acordando e dormindo, e nenhuma hora de oração, nenhum momento de oração. E aí nós paramos e começamos a tirar um saldo e vemos que as coisas começam a desgastar. Esses dias alguém me ligou para saber de um casal, algo estava acontecendo para um casal. Eu disse: irmão, isso simplesmente é um sintoma, a discussão não é o problema. A discussão é o sintoma do problema. Qual é o problema? É que o termômetro baixou. E quando o nosso termômetro espiritual baixa por uma circunstância e outra, aí nós começamos a cometer as coisas, dizer as coisas e pensar as coisas que não deveriam estar na nossa mente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Deus conhece, irmão. Eu quero contar um testemunho, depois vou ler os parágrafos de uma mensagem e vou deixar por aqui. Eu estava escutando esses dias um testemunho de um homem chamado Ken Gall. Ele era uma espécie de um pregador ou algo assim. E um dia ele estava viajando de carro. E ele começou a pensar assim: será que Deus sabe aonde eu estou? Quantos já ouviram esse testemunho? Há várias pessoas aqui já ouviram. Não fui eu que contei aqui, não. E este homem chamado Ken Gall começou a pensar: será que Deus sabe aonde eu estou? Viajando com a família em outro estado, longe. Será que Deus sabe aonde estou? De repente, ele parou em um posto, a esposa, os filhos foram comer, e ele saiu, irmão, caminhando assim. E pensando naquilo: será que Deus sabe aonde eu estou? De repente, passando na beira da rua, um orelhão telefônico tocou. Ele ouviu: não é comigo. E aquilo tocou de novo, tocou de novo, tocou de novo. De repente ele chegou até o orelhão, pegou e disse: alô? E a voz disse: é o senhor Ken Gall? Ele disse: espere um pouco. Eu estou em um outro estado, a mais de 1000 quilômetros da minha cidade. E a voz disse: é o senhor Ken Gall? Ele disse: sim, sou eu. Ela disse: só um minuto. Passou para uma mulher, e a mulher disse: senhor Ken Gall, que bom que o senhor está no seu escritório. Eu precisava muito falar com o senhor. Ele disse: mas eu não estou no meu escritório. Ela disse: o senhor não vai acreditar na minha história. Ela disse: eu estava muito deprimida, e esta noite eu ia tirar a minha própria vida. Eu iria me suicidar, quando de repente eu fui escrever uma carta para os meus filhos e o Senhor veio à minha mente. E ela disse: eu comecei a pensar, mas como eu posso falar com ele? E esses números vieram à minha memória, e eu comecei a escrever esses números, e eram números justamente do seu escritório. Como Deus é bom! E ele disse para ela: senhora, eu não estou no meu escritório, eu estou na beira de uma rodovia, a mais de 1000 quilômetros da minha cidade. E ali ele atendeu aquela mulher, desligou o telefone, e eu imagino o sorriso, irmão Clanoir, que aquele homem chegou no carro. Quando a esposa chegou, ele virou para ela e disse: querida, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus sabe aonde eu estou. Louvado seja Deus. Deus sabe aonde você está, Deus sabe aonde eu estou, Deus sabe aonde cada um de nós está, naturalmente e espiritualmente falando. Louvado seja Deus. Eu vou ler uns parágrafos aqui da mensagem Dia das Mães, e então estarei passando ao pastor Febrônio. Aleluias. Eu gostaria que o irmão Júnior tocasse aqui Somente Crer.
Mas se você conseguir, irmão Júnior, com aquele órgão que o irmão Brana tocava, nós estamos falando da memória, né? Bem suave, aquele órgão. O profeta diz assim, mensagem Dia das Mães, parágrafo 59. Ele diz assim: e que dia será esse? Que ocasião será essa? Quando olharmos para as faces daqueles que tanto amamos. Que diferença será naquela manhã quando virmos os nossos amados, se observarmos o que eles serão então? Todas as aflições serão tiradas. Todos os danos que os sofrimentos causam, o sofrimento causa, terminarão. Não mais rosto pálido de morte, não mais lágrimas nos olhos. A ressurreição promete tudo isso. Não haverá mais funeral, não mais tapinha no rosto de um bebê que fica como um pedaço de pedra onde o agente funerário o embalsamou e colocou para fora e pôs cosméticos e assim por diante para parecer natural. Isso nunca será necessário novamente ali. Então eu penso, quando nós os virmos de pé no além, os nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem com aquele dulçor e mansidão, sem mais nervosismo ou frustrações, vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus, aquele será um dia maravilhoso. Quando nós lembrarmos daqui, e o profeta diz, Jesus Cristo secar dos nossos olhos toda lágrima, e você dirá, valeu a pena. E cada um de nós em nossas mentes está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação, quando os encontraremos. Cada um está pensando em seus queridos, talvez sua mãe que partiu, e que dia será quando você vir novamente, e para o papai, e para o irmão, e para todos os amados, que dia será? E eu estou pensando também nesse momento, eu estou pensando em minha família, o que significará para mim naquele dia? Eu estou pensando que naquela manhã da ressurreição, talvez a primeira que chegará a mim será a minha pequena Sharon. Não, ela não estará tremendo. Aquele diabo não pode entrar naquele lugar, nenhuma meningite pode algum dia tocar naquela terra. Ela não estará balançando a mão, dando adeus para mim. Aqueles pequenos olhos azuis estarão dançando quando ela estender seus braços e gritar, papai! Eu estarei feliz em vê-la e saber que ela nunca morrerá novamente, em saber que tudo isso acabou, a razão pela qual eu prego tanto sobre a ressurreição. E eu então verei a sua mãe, a mãe de Billy, o meu garoto, e eu tenho muitas lembranças quanto a isso, as quais permanecem. Recordo quando eu estava lá levando o senhor Combs aqui em cima, e eu estava levando ela para o último passeio, e eu a estava seguindo em um carro, enquanto descíamos a rua 7, bem ali, e Billy, com 18 meses de idade, como trouxeram à rua e deixaram vê-lo, e ela deitada chorava e olhava para o seu bebê, porém ela não podia se aproximar dele. E então na estrada o agente funerário veio e desceu a rua 7, mamãe aqui estava cuidando naquela época, e ela esteve de pé no jardim, vestido com um calçãozinho e um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça, e enquanto aquela mãe deitada naquela maca, atrás daquela ambulância, me observando, quando ela viu o seu bebê de pé no jardim, sabendo que ela estava dando o seu passeio final, ela se levantou daquela maca e gritou, e estendeu sua mão esquelética para o abraçar o seu bebê no jardim, porém ela não podia segurá-lo. Oh, será uma alegria vê-la naquele dia. Não, ela não terá mãos esqueléticas, nem mesmo aquela face estará decaída, mas ela se colocará de pé com a beleza celestial de uma rainha do céu e de mãe. Os seus olhos negros, tão negros quanto as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada, aonde aquele diabo da tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal se colocará na semelhança dele. E eu suponho então que o próximo a vir se encontrar comigo será Edward, o qual chamávamos de Rampart, com um apelido.
E ele foi o primeiro da grande corrente de 9 elos, a corrente da família Branham. E ele foi o primeiro elo a romper, aquele que era depois de mim. E eu verei Edward vir correndo até mim. Entretanto, ele morreu como um rapaz, 19 anos de idade. E quando eu pegar em sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre o que falar da juventude, porque éramos amigos íntimos, éramos inseparáveis. Ele me deixava usar o teu terno e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será um prazer vê-lo novamente. E eu ouvirei dizer algo assim: você recebeu o meu recado, Bill? Você estava trabalhando em uma fazenda de gado na época da minha partida da terra, mas no hospital eu lhe mandei um recado. Diga a Bill que está tudo bem. Eu estarei feliz em dizer sim, eu recebi o seu recado lá no campo. Então eu suponho logo virá o meu pai, e ele foi o elo seguinte a partir. E não, eu acho que foi Charles, o próximo elo, um irmão mais novo, e ele sofreu um acidente automobilístico quando ele era apenas um menino. Ele sempre arrastava a sua perna direita quando andava, mas você sabe, quando eu ouvir, ele não estará arrastando aquela perna, estará tudo terminado, estará no esplendor de um jovem. Ele me dirá algo assim enquanto sorrir, ele dirá: sim, Bill, não existe acidentes aqui em cima. E eu recordo da noite antes de que eu ser levado no acidente automobilístico, você conversou comigo de pé naquela pequena arcada de nossa pequena casa humilde. E eu vejo o teto dela nesse momento. Você falou comigo sobre o Senhor apenas algumas horas antes de ir, e você estava no púlpito pregando quando eu parti. E então virá papai, eu posso vê-lo, embora ele tenha me dado muitas surras severas, exatamente o que eu precisava. Mas eu verei aquele monte ondulado de cabelos negros mais brilhantes do que nunca naquele dia. E ele olhará para mim e dirá: meu filho, você sabe, o papai nunca mais levantará dessa mesa com fome para deixar os seus filhos comerem, pois aqui nós temos o suficiente. Nunca existe falta aqui. De vê-lo quando trabalhava e por 50 ou 75 centavos por dia, e então se levantar da mesa para que as crianças pudessem comer, voltar e trabalhar novamente. E ele trabalhava tanto que o sol queimava a sua camisa em suas costas, e para despregar a mamãe cortava com a tesoura. E eu posso ouvi-lo dizê-lo algo assim: Billy, você se recorda daquela noite quando você e o irmão Jorge foram orar por mim quando eu estava partindo? Sabe, eu disse à sua mãe que haviam 2 anjos brancos de pé junto à cama e um anjo vermelho nos pés. E o anjo vermelho estava tentando me pegar, mas o anjo branco ficou no meio e eles finalmente me levaram para casa. E então o próximo duelo, a partir o que partiu, virá Howard. E eu virei Howard, como que andávamos juntos pelos lugares onde íamos, e em todas as partes, chamado para ser um ministro, grande personalidade, mas seus associados o retiveram. A última conversa que tive com ele, ele disse: quando eu partir, Bill, e eu o vi partir por uma visão cerca de 4 anos antes dele ir, disse-lhe que viu o papai marcar a sua sepultura e dizer que ele era o próximo. E ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça por mim. E ele disse: eu atrapalhei a minha vida, eu tenho sido casado e tudo mais, e eu não sei o que aconteceu. E eu disse: você crê nele, Edward? Vamos ficar em pé, irmãos? Ele disse: você crê nele, Howard? E ele disse: com tudo que há em mim, eu creio nele. E dentro de mais ou menos 2 ou 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus e com o irmão Neville e com os outros ali. E ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça quando eu partir, Bill. Peça-lhes para cantar para mim. Ele compreenderá e dirá: bem está. E eu creio que antes de eu apertar a mão de Howard, que eu ouvirei parar e olhar para mim e dizer: Bill, ele compreendeu. Quero que você feche os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai Celeste, eu tenho me colocado aqui, Senhor, e seguido a inspiração que o Senhor pôs em meu coração, Pai. Agora que está, Senhor, a Tua igreja, Pai,
nós temos sido convidados a fazer este autoexame, Senhor, neste tempo final. E eu peço ao Senhor que possa abençoar a cada um, Senhor. Abençoa-me a mim, Senhor. Abençoa cada família aqui, Pai. E, ó Deus, que possamos, Pai, assim, tomar o extrato disto que foi falado. E, ó Deus, cumpre, Senhor, teu propósito no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Que Deus continue abençoando cada um.